Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com o Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Boa tarde a todos. Muito obrigado aí para o Fernando. É um prazer enorme ter você aqui conosco, Fernando. Eu acho que a gente vai ter uma boa conversa. Aí, com certeza. Como o Zé já falou, o nosso convidado é o Fernando Honorato Barbosa, economista-chefe da Bradesco. Tudo bem, Fernando? Tudo, Denise, e você? Super obrigado pelo convite também. Você, o Zé Márcio, aí, amigo de longa data. É um prazer conversar com vocês aqui pela Genial, muito bacana. Maravilha, o prazer é todo nosso. Então vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta e eu sumo, deixo vocês dois batendo papo e volto só no finalzinho. Fernando, seguinte, a gente viu, até semana passada estava conversando aqui com o Zé, a gente viu os BR mostrando no primeiro trimestre forte, os números da Fundação Getúlio Vargas, que também faz monitoramento da economia, números fortes, em princípio, ou na teoria, assim, o primeiro trimestre teve segunda onda, não teve auxílio emergencial durante todo o período, mas ainda assim os números surpreenderam. Eu queria que você explicasse para a gente a que você acredita isso? Por que a economia brasileira está tão resistente nesse primeiro trimestre e mesmo com tudo que aconteceu? O que você acha? Olha, Denise, só para dar a dimensão do que você está falando, né? Se o PIB do IBGE, que vai ser divulgado na próxima semana, se ele confirmar o IBC-BR ou mesmo o índice da GV, né, o monitor da GV, a gente está falando que as previsões de crescimento dos economistas elas vão se deslocar do patamar 4 com 4,5 para algo entre 4,5 e 5, ou até acima de 5, tá? Então, assim, é uma baita surpresa de crescimento, uma baita revisão, né? Se a gente pensar que há poucas semanas, não é um exagero dizer, talvez 5, 6 semanas, 2 meses atrás, a gente falava de um crescimento na faixa de 3, 3,5, é uma enorme surpresa de crescimento. Então, primeiro concordando com a sua provocação, né? É uma resiliência impressionante. Acho que ninguém tem uma boa explicação ainda. Eu vou querer ouvir o Zé daqui a pouquinho, tá? O Zé Márcio. Nós chamamos de Zé, mas é amigo, então o Zé Márcio eu quero ouvir daqui a pouco. Zé. Mas é o fato que é o seguinte: acho que ninguém tem uma boa explicação, nós temos algumas hipóteses, tá? Então, em primeiro lugar, nós estamos vivendo um ciclo relevante de preços de commodities, e eu acho que isso ajuda a explicar um pouco do porquê. Com a saída dos programas de governo, o auxílio emergencial, o BEM e o PRONAMP durante o primeiro trimestre, nós tivemos ainda assim um desempenho forte da economia. Segundo, quando a gente olha para... tinha uma tese, né, que nós defendemos muito lá no Bradesco, sobre a poupança formada durante a pandemia. Isso aconteceu em vários países, né? As famílias consumiram menos do que a renda, sobrou dinheiro, sobrou literalmente um recurso que elas investiram, que elas compraram ações, aplicaram em fundos de investimento, guardaram dinheiro no colchão, e essa poupança foi parcialmente consumida no primeiro trimestre. Não foi plenamente, não, ainda tem bastante dinheiro lá, mas ela foi parcialmente consumida e isso ajuda a reduzir a queda de renda, né, vinda com os menores programas de transferência e ajuda a explicar o crescimento. O terceiro fator, são 5 que eu queria listar aqui, é a própria mobilidade. A mobilidade na prática no primeiro trimestre foi muito forte. Apesar de algumas restrições práticas, né, a gente teve Manaus, ali, aquela tragédia do início do ano, enfim, mas as restrições à mobilidade elas começaram ali em março, meados de março. E até então as pessoas na prática estavam na rua, quer dizer, elas estavam literalmente saindo, e eu acho que isso acabou ajudando a ver os dados melhores de crescimento econômico. Um quarto fator, que eu adoraria ouvir o Zé Márcio nessa frente, é o mercado de trabalho, né? Eu sei que a gente está nesse debate eterno dos economistas entre a PNAD e o CAGED. Será que os dados do IBGE estão certos? Será que os dados do CAGED estão certos? Mas a minha impressão, Denise, olhando os dados de arrecadação federal, vendas do varejo, se a gente olha para indicadores de consumo, inclusive, né, bens duráveis, enfim, eu estou com a sensação que o CAGED está mais certo do que errado, tá? Não sei se ele conta toda a história, mas a minha impressão é que houve renda do trabalho sendo gerada nessa economia no primeiro trimestre, que ajudou o consumo. E por último aqui, meu último elemento, e aí é para provocar um pouco o nosso debate também aqui com o Zé Márcio, é assim, será que nós começamos a ver os efeitos, né, de longo prazo das reformas que começaram ali no governo Temer e que até então elas não vinham produzindo efeito no crescimento? Era muito contraintuitivo isso, né? A gente fez a reforma do teto de gastos, previdência, trabalhista, mais recentemente, é verdade, a autonomia do Banco Central, mas teve saneamento, a gente teve as reformas do ambiente de negócios, uma série de coisas que aconteceram, a economia simplesmente não crescia antes da pandemia. Era uma grande frustração, o PIB ficava ali no 0,2, 0,3 ao trimestre.
Será que a gente começou a ver alguns efeitos disso, né? Claro, ajudado pelo ciclo de commodities, ajudado pelo momento. Eu também não tenho essas respostas, mas pode ser que a gente se surpreenda. O Zé Márcio vai lembrar bem, eu me recordo ali em 2004, 2005, tinha um debate gigantesco entre os economistas que o PIB brasileiro não podia crescer mais que 1,5%, 2%. Era o famoso PIB potencial, estava limitado, não tinha o que fazer, e revisão para cima de juros, enfim. De repente, a gente descobre ali 2005, 2006, né, que todas aquelas reformas do governo Fernando Henrique, e algumas mesmo do primeiro mandato ainda do ex-presidente Lula, elas começaram a produzir efeito, vem o ciclo global de commodities, e você sai de crescer potencialmente 2, 3 para algo 4, 5. Acho prematura essa discussão para o Brasil, tá? Acho super prematura. Mas eu começo a me perguntar se o fato das empresas não estarem endividadas, como elas estavam lá em 2016, das famílias não estarem exageradamente endividadas, como elas estavam em 2016, se o ciclo de crédito não vai se destravar e essas reformas possam cumprir o papel. Então, assim, resumindo, eu estou chutando para vários lados, a gente não tem de fato uma boa explicação, Zé, mas a minha sensação é que algumas coisas se combinaram para isso. Pode ser só antecipação da mobilidade, e aí no segundo semestre a gente vai ver uma frustração, e aí nada do que eu estou falando aqui talvez faça sentido, mas se no segundo semestre nós tivermos surpresas positivas de crescimento, eu acho que o debate vai crescer bastante a respeito do ciclo global de commodities e dos efeitos dessas reformas. Como é que você está vendo aí do seu lado, Zé, essa discussão? Bom, Fernando, eu concordo 100% com você e tenho algumas coisas a acrescentar. Quer dizer, há pouco tempo atrás, 15 dias atrás, eu participei de uma conversa com a Silvia Matos aí no Bradesco, no BBI, tá certo? E eu, quer dizer, e lá eu falei, as pessoas falam, pô, mas você está muito otimista. É um pouco na linha do que você está falando, tá certo? Quer dizer, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida que as reformas que foram introduzidas no início, a partir de 2016, são super importantes, o teto do gasto é fundamental, a reforma trabalhista, tem uma coisa que está acontecendo, por exemplo, e que está sendo subestimado, que é o fato de que o país está vivendo um choque de oferta espetacular, tá certo? Viveu no segundo semestre do ano passado um choque de oferta espetacular, com um grande aumento de preço de commodities. O IPA agrícola chegou a subir 50%, tá certo? Em 12 meses, e, no entanto, a hora que você olha o preço de serviços, tá certo? Continua super bem comportados, ou seja, a contaminação do núcleo da inflação pelo choque de oferta é muito menor do que a gente via no passado. Eu acho que isso tem a ver com as reformas, tem a ver com a reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, o fim da TJLP, todas as reformas no mercado de créditos que foram introduzidas aí nos últimos anos, o mercado de crédito no Brasil mudou completamente, é outra coisa. O setor privado é muito mais importante hoje do que era no passado. Então, essas coisas são, acho que eu não tenho nenhuma dúvida que já estão fazendo efeito, e isso aumentou o produto potencial da economia brasileira, na minha avaliação. Tá certo? Eu acho que você tem esse ponto, eu acho que você tem razão. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, Fernando, que é o seguinte: nessa pandemia, quer dizer, como essa crise é uma crise muito diferente do que a gente está acostumado, né? Que você teve uma queda abrupta na produção e na demanda, e depois você teve uma volta, tá certo? Essa crise, quer dizer, e foi uma queda de demanda, por um lado, porque as pessoas não podiam sair de casa, e de oferta, por outro, porque as empresas não podiam produzir, tá certo? Então, foi uma coisa assim, muito diferente do que a gente está acostumado. Vai sobreviver a esta crise, do lado da oferta, os agentes mais produtivos e aqueles que têm mais acesso ao mercado de capitais, ou seja, que têm mais reservas, tá certo? Agentes pouco produtivos e com poucas reservas, seja porque não pouparam no passado, seja porque têm pouco acesso ao mercado de capitais, tá certo? Vão ficar pelo caminho. Por outro lado, pelo lado da demanda, tá certo? As pessoas estão voltando ávidas para consumir. As pessoas querem ir ao restaurante, conversar, ir a eventos, ir para a rua, tá certo? Fazer compra presencialmente. Eu não aguento mais esse negócio de comprar pelo celular, entendeu? Eu quero passar no supermercado, e aí a hora que você vai para o supermercado, você quer comprar mais do que você queria comprar a hora que você chegou lá, tá certo? Então,
tem um crescimento da demanda muito importante. Eu acho que o auxílio emergencial ano passado foi importante, mas eu concordo com você, renda permanente, as pessoas consomem a renda permanente, as rendas transitórias elas tendem a poupar, principalmente sabendo que era transitória no sentido de que ia acabar. O anúncio era que era emergencial, tá certo? Então, as pessoas pouparam a parte da renda do auxílio emergencial no ano passado e estão gastando ao longo do primeiro semestre desse ano. Então, tudo isso em conjunto, tá certo, faz com que não é só a economia brasileira. Se você olhar a volta da economia americana e agora, nos últimos dados, a volta da economia europeia, das economias asiáticas, também estão sendo muito importantes. Talvez não tão fortes quanto a economia brasileira, exatamente porque a gente tem essa coisa das reformas que foram introduzidas e que eu acho que vão continuar. Eu acho que a gente está sim, Fernando, saindo de uma trajetória de crescimento potencial de 1,5%, que era o que todo mundo calculava aí para trás, tá certo? Para uma taxa de crescimento potencial, eu diria que o dobro, talvez até um pouco mais do que a gente estava vindo aí nos últimos anos. A gente não pode se esquecer que de 2007, 2008 até 2015, a política econômica foi um desastre, né? Quer dizer, nós tivemos políticas econômicas desastrosas que aumentaram a dívida pública. Nós tivemos um aumento de dívida pública de 20 pontos de porcentagem do PIB em 3 anos, tá certo? Isso é uma coisa que é absolutamente surpreendente, só com a pandemia. Então, quer dizer, eu concordo com você, eu acho que eu estou também relativamente otimista, acho que tem um conjunto de coisas aí que estão fazendo com que a gente tenha uma resiliência muito mais forte do que as pessoas estavam esperando. Agora, Fernando, existe um problema aí nesse processo, quer dizer, que é essa questão da pressão inflacionária, né? Quer dizer, a gente tem um choque de oferta importante, um aumento de preço de commodities muito forte no mercado internacional, exatamente por causa da recuperação das economias, né? A China está recuperando muito forte, os Estados Unidos está recuperando muito forte, agora a Europa está voltando também muito forte, tá certo? Então, você tem esse aumento de preço de commodities no mercado internacional, tá certo? Nós tivemos aqui um aumento de prêmio de risco importante devido à questão fiscal e tivemos uma redução do diferencial de juros que provavelmente foram os fatores mais importantes que geraram esse aumento, essa desvalorização cambial. Ou seja, pela primeira vez a gente tem um aumento de preço de commodity e não tem, ou não teve até agora, valorização cambial. Depois que você melhorou, que você resolveu o problema aí do orçamento, melhorou bastante, o prêmio de risco começou a cair, tá certo? E o real começou a se valorizar. Qual é a sua expectativa para a inflação? Como é que você está vendo a questão da política monetária aí nos próximos meses, né, que é importante? José, eu ia até te interromper, mas você estava falando de forma tão precisa ali de atividade, eu não quis te interromper, mas eu respondo o seu ponto da inflação e do câmbio, mas eu queria voltar ainda nesse tema de atividade. Você mencionou algumas coisas que, para mim, elas fazem muito sentido, né? Você falou de mercado de capitais, né? Ou de mercado de crédito, reformas do mercado de crédito. Dá para imaginar, quer dizer, que no meio de uma pandemia nós tivemos dos melhores anos do mercado de capitais da economia brasileira das últimas décadas. Exatamente. E aqui, Zé, eu acho que as pessoas estão olhando pouco para o fenômeno que aconteceu durante a pandemia. Essa crise não se tornou uma crise de crédito do setor privado. É muito diferente do que aconteceu em 2008 no mundo e no Brasil, tá? Muito diferente do que aconteceu em 2008, que você teve, né, a falência do sistema bancário, né, enfim, global, você teve problemas derivados ali de desalavancagem, de regras prudenciais. Não é isso que está acontecendo. Tampouco no Brasil foi o que aconteceu em 2016, como eu falei. Você pega as empresas listadas na B3, né? Elas diminuíram a dívida líquida delas em relação ao EBITDA. Então, a dívida líquida e EBITDA melhorou, né, no meio de uma pandemia. As famílias, como você destacou, eu tenho visto muita ênfase, né, ao aumento do endividamento das famílias. É verdade, está lá nos dados do Banco Central, né? Mas nós não temos bons dados de ativos das famílias no Brasil. Então, difícil para mim, né, comparar o que seria a dívida líquida das famílias. Enfim, o auxílio emergencial, até para a gente não parecer maluco aqui, você foi num ponto super preciso. É claro que tem 20, 25 milhões de brasileiros que estavam passando fome, que usaram o auxílio para consumir as necessidades básicas. Mas vamos lembrar que o auxílio chegou para 68 milhões de brasileiros. Então tem uns 40 milhões
que é o que você falou, muito bem explorada da história da renda permanente, né? Essa não era sabidamente uma renda permanente. Então, achei muito relevante. E o último ponto ainda aí que você pegou das reformas, né? Eu acho mesmo que a trabalhista faz toda a diferença. Você colocou em termos de choque de oferta, super bem pontuado, porque a gente não mede isso muito bem no Brasil, a gente não tem bons indicadores, mas eu acho que a flexibilidade, nós, né, militamos por décadas para ter uma reforma trabalhista, quando ela finalmente acontece, vem a pandemia, não nos permite enxergar muito bem, mas foi um experimento de laboratório a pandemia, infelizmente, é verdade, mas que nos permitiu olhar para efeitos do mercado de trabalho. Esse desempenho do CAGED, por exemplo, ainda que sujeito à mudança metodológica, e mesmo a geração de vagas informais, você pega a PNAD ali, teve geração importante durante a pandemia, né? Depois da queda forte, teve uma geração. Isso está andando, caramba, né? Tem valor nessa reforma, né? Deixa eu complementar um pouco essa questão da reforma Eu já trabalhista. volto Quer dizer, aqui, tem algumas. vai lá, vai você. Antes de mudar de assunto, tem algumas coisas que realmente são super importantes e acho que está sendo menosprezado nesse momento, exatamente por causa da pandemia. A pandemia é tão importante que as pessoas ficam olhando ali para aquela coisa ali e se esquecem do passado. O número de demandas na Justiça do Trabalho, Fernando, caiu de algo em torno de 4 milhões por ano para hoje estar em torno de 1.500.000. Imagina a redução de custo de trabalho que isso significa para qualquer empresa. É impressionante e continua caindo, tá certo? A geração o que aconteceu com o mercado formal? O que aconteceu o que a reforma trabalhista fez? O que a reforma trabalhista fez foi formalizar uma série de vínculos empregatícios que antes eram informais, como, entendeu? Quer dizer, então, como o contrato intermitente, por exemplo. O contrato intermitente não tem nenhuma novidade no contrato intermitente. Qualquer um, você podia contratar o cara aqui, o cara vinha fazer o seu jardim, só que era informal, porque você não podia ter um contrato com o cara. Agora você pode ter um contrato, você faz um contrato, o cara vem aqui 2 horas por semana, e vai. Isso se tornou um contrato formal de trabalho, tá certo? Isso aumenta, a gente sabe que isso aumenta a produtividade, porque isso faz com que esse cara que você está contratando tenha mais segurança, consequentemente, ele está mais disposto a investir nele próprio e nos seus instrumentos de trabalho, o que torna o posto de trabalho mais produtivo do que antes da reforma. Esse é um ponto super importante. Da mesma forma, a liberalização da terceirização. A liberalização da terceirização foi super importante, porque antes, como você só podia terceirizar atividades meio, e quem decidia quem era atividade meio, quem era atividade fim, é o juiz do trabalho, tá certo? As empresas só terceirizavam atividades que, obviamente, eram atividades meio. Por exemplo, o Bradesco terceiriza o restaurante, tá certo? Mas não terceiriza o economista, porque o economista ele pode ser considerado atividade meio ou atividade fim. Agora não tem mais isso. Jurídica, né? Não tinha qualquer segurança jurídica para avançar nisso. Exatamente. Agora não. Agora a empresa escolhe, a empresa e o trabalhador, eles escolhem em conjunto que tipo de contrato de trabalho eles querem ter, se via pessoa jurídica ou via pessoa física. Isso aumenta a produtividade do trabalho, tá certo? Então só para complementar, você perguntou sobre CAGED versus PNAD, tá certo? Eu gosto do CAGED. Sempre gostei do CAGED. Por quê? Porque o CAGED é um dado administrativo. A empresa contrata uma pessoa para preencher um questionário, mandar para o Ministério da Economia, tá certo? O Ministério da Economia pega esse dado e o Fundo de Garantia do Trabalhador depende desse dado. Então, quer dizer, você tem uma checagem. O emprego depende desse dado, se ele perder exatamente. Enfim. Então, você tem uma checagem. O CAGED, você tem uma checagem, eu gosto bastante. Agora, eu acho que não dá para você comparar o CAGED deste ano com o CAGED de antes de janeiro de 2020, exatamente porque em janeiro de 2020 eles fizeram uma reformulação no CAGED para incluir no CAGED esses vínculos empregatícios que se tornaram formais com a reforma trabalhista. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Agora, a PNAD tem um problema nesse momento, que é o fato de ser feito por telefone. Isso é um problema.
tá certo? Quer dizer, a amostra quer dizer, você não sabe quem atende o telefone do outro lado. Então, isso torna a PNAD mais complicado. O IBGE parece que vai fazer um trabalho agora tentando avaliar se houve alguma mudança importante na amostra. O IPEA fez um trabalho em que ele mostra que houve uma mudança importante na amostra, que a amostra hoje subestima o emprego formal e que no ano passado essa subestimativa foi da ordem de 1,5 milhão de empregos formais a menos do que o efetivo. Então, acho que esse E é um não é ponto por importante. demérito do IBGE, o que você falou é uma limitação da Não, pandemia, não dá, ele tem que pegar o telefone, né? exatamente. Parece porque quem tem a amostra de que quem atende o telefone está muito mais concentrada em mulheres e jovens, que são uma força de trabalho que tem menos acesso a vínculos formais do que homens mais velhos. Tá certo? Deixa eu Mas voltar na voltando sua... aqui. Não vou fugir, não. Não, vê só, eu acho super, assim, a gente falou desse ciclo global de commodities, né, o efeito dele na atividade, você tem toda a razão, quer dizer, nós vimos aí nos últimos meses, aliás, estamos vivendo ainda, né, esse impacto gigantesco aí nos IGPs. Estamos falando de GPM de 30%, 32%, 35% aí em 12 meses. Eu ainda tenho a impressão, Zé Márcio, que isso deve ser um fator transitório, tá? Porque veja, apesar desse certo otimismo com a atividade que você está falando, eu compartilho, ainda tem ociosidade. Bem ou mal, essa economia não preencheu plenamente a sua ociosidade. A gente vê isso no mercado de trabalho, no setor de serviço, então ainda tem em algum grau, essa ociosidade está presente. E parece que aconteceu um choque muito claro no setor de bens, as pessoas ficaram em casa, não consumiam o serviço, então deslocaram a demanda de serviços para bens, houve, né, os estímulos do governo para o setor de bens, particular via transferência direta de renda, e a demanda ali explodiu. Então, o que foi possível repassar de preços desse choque de commodities, né, e do câmbio para bens, isso andou, pressionou, o IPCA vai bater 8% em 12 meses, vai até talvez passar um pouquinho, mas me parece que é um choque transitório, não me parece que é uma fonte genuína de demanda. Então, mal comparando, você pega ali os períodos do Brasil, de novo, né, 2005, 6, 7, a pressão inflacionária estrutural vinda de uma demanda, pressão 2012, 13 ali, Banco Central, enfim, com pouca credibilidade à época, você tinha lá uma pressão inflacionária latente, né, se discutia as mudanças no setor de serviços brasileiro, enfim, não me parece que está vivendo nada parecido com isso. O que teve foi, as commodities em reais subiram 80%, qualquer coisa que sobe 80%, ela produz efeitos na inflação, como você bem chamou a atenção, se a gente fosse olhar friamente, até o efeito para os bens finais, para o consumidor, foi até pequeno, perto do tamanho do choque. Foi literalmente 80%. Quando o câmbio bateu 5,70, né, pouquíssimas semanas atrás, as commodities em reais tinham dado 80%. Então, eu acho que assim, ainda acredito que seja um efeito transitório, tá? Se a economia começar a andar muito mais rápido, talvez eu mude essa avaliação. E sendo transitório, me parece que o Banco Central está fazendo agora o que tem que fazer, quer dizer, dizer, olha, eu vou subir o juro para combater esses efeitos, vou brigar aqui por 2022, né, que é quando ele ainda tem alguma influência, e no modelo dele ainda é uma normalização parcial. Eu já completo com a avaliação do câmbio em mais um minuto, quer dizer, então assim, acho que ele está sendo, eu diria, protocolar ao dizer que o ajuste é parcial. Eu preferia, posso dizer a minha preferência, tá? Eu preferia que ele dissesse, olha, meu compromisso é com a inflação, ponto final, eu não sei qual vai ser o juro. Mas ele está dizendo isso de uma maneira até explícita, ele fala, mas no fundo, apesar de eu achar que o ajuste é parcial, eu vou, né, levar a inflação para o centro da meta. Em resumo, minha impressão é que ele está olhando o modelo, isso que eu chamo de protocolar, olhando o modelo e falando, olha, aos olhos de hoje, minha melhor previsão é que o juro não vai chegar a 6,5, tá certo? Enfim, então, acho que essa é a ideia. Nossa avaliação, nós temos um número publicado de Selic de 5,25, no fundo a gente está esperando o PIB do primeiro trimestre para fazer uma série de revisões no cenário, acho que a Selic pode subir um pouco mais que esse 5,25 que está no meu cenário hoje, mas eu também trabalho com a normalização parcial, então acho que esse é um aspecto. E o segundo, como você falou que tem a ver com o câmbio, eu sei que tem várias coisas, você sabe bem, né, Zé Márcio, afetando o câmbio, então tinha incerteza fiscal, tem o diferencial de juros, tem as commodities. Eu acho, olhando um pouco, né, pela experiência, pelos números que nós vimos no mercado de câmbio no início do ano, que o fiscal era a condição necessária para a gente ter uma melhora do câmbio. Em outras palavras, precisava virar a página daquela discussão toda do orçamento, que você acompanhou bem,
para começar a ver melhora no câmbio. A condição suficiente, digamos assim, ou as condições suficientes eram o menor diferencial de juros, quer dizer, o Banco Central subindo a Selic, isso ajuda o real, e as commodities andando. Mas sem resolver o tema do orçamento, o câmbio não tinha espaço para melhorar. Enfim, eu acho que o orçamento foi resolvido de uma maneira meio torta, é verdade. Acho que até as regras fiscais de longo prazo estão frágeis hoje em dia, a gente tem dúvidas a respeito dela, mas na prática a gente virou a página do orçamento. Com esse maior crescimento, a dívida pública vai cair em 2021 em relação a 2020. Não sei se isso já está claro para todo mundo. Ela vai cair uns 2 pontos. Então, apesar de todo o celeuma do orçamento, a dívida pública vai cair. Então, eu acho que tem uma janela para o câmbio apreciar, né? Puxa, isso vai variar com o Fed, vai depender do nosso debate interno aqui, né? Se vai estender ou não o auxílio, como vai ser. Mas eu acho que tem uma janela. Quando a gente olha para o balanço de pagamentos, para a conta corrente, balanço comercial, parece que o câmbio está meio fora de lugar. Essa é pelo menos a minha impressão. Eu quero te ouvir, mas no fundo, em outras palavras, eu não vou me surpreender se a gente chegar daqui 3, 4 meses e não tiver feito nenhuma grande, né, derrapagem fiscal, derrapagem na política econômica, e o câmbio estiver ali em 5 ou um pouco abaixo de 5. Acho que é plausível pensar nisso. Você vê diferente esse tema? Não, concordo inteiramente. Na verdade, nosso cenário, quer dizer, o nosso cenário é um cenário em que, dados os fundamentos, ou seja, dado o déficit conta corrente, o diferencial de juros, certo? Principalmente, no nosso cenário, o câmbio deveria ir para 4,70. Tá certo? Exato. 4,80. Ou seja, a diferença que a gente tem hoje é risco. Né? E que risco? O risco fiscal, que eu concordo com você, eu acho que a solução para a questão do orçamento não foi a melhor solução possível, mas acho que ela tem algumas características que são positivas. Né? Na minha avaliação, a característica mais positiva é o fato de que ficou claro que o presidente Bolsonaro tem medo de romper o teto do gasto. Eu acho que isso é super importante, certo? Que o presidente da República que sinta que o teto do gasto é uma restrição de verdade, tá certo? Eu acho que faz a maior diferença do mundo. Então, eu acho que esse é um ponto importante, apesar de concordar com você que a regra fiscal ficou mais frouxa do que era antes, tá certo? Mas teve uma solução e eu acho que foi importante. Se a gente olhar o CDS já começou a cair, já está numa trajetória de queda importante, que é um sinal de que o prêmio de risco realmente está em queda. Além disso, tem essa questão do diferencial de juros, né? Quer dizer, a gente está caminhando para ter diferencial de juros positivo. Teve um momento que a gente tinha diferencial de juros negativo em relação a outros emergentes. Agora a gente vai ter, a partir da próxima reunião do Copom, a gente vai ter um diferencial de juros positivos em relação à média dos emergentes. Acho que isso faz diferença. Claro. Certo? Acho que isso faz diferença e eu acho que na nossa avaliação, quer dizer, se não tiver nenhum grande problema aí, seja na questão fiscal, seja em algum outro tipo de questão que possa aumentar o prêmio de risco, nossa avaliação é que a gente deve fechar o ano com a taxa de câmbio em torno de 5, tá certo? Acho que esse é mais ou menos isso, com uma tendência de valorização. Como aconteceu, na verdade, lá na década de 10, né? Quando a gente teve um outro ciclo de commodities e o real despencou, foi embora. Né? Quer dizer, então, se não atrapalhar, o ciclo ajuda, né? Se não atrapalhar muito, se a gente domesticamente não atrapalhar, esse ciclo ajuda. E só para ser preciso, você falou do teto de gastos, eu tenho uma visão muito semelhante no seguinte aspecto. O que eu chamei? Então, deixa eu primeiro falar onde eu acho que fragilizou, né? Fragilizou porque, se diante de um problema, né, a nossa primeira iniciativa for, bom, então vamos tirar essas despesas do teto, houve iniciativas ou pelo menos, né, alguns bastidores dizendo que você queria tirar algumas despesas como Bolsa Família do teto, não fazia nenhum sentido lógico aquilo para mim. Eu consigo entender, Zé, no meio de uma pandemia, né, nos últimos 100 anos, o governo ter que gastar mais, proteger os vulneráveis, proteger as famílias, isso eu consigo entender. Né? O que eu não consigo entender são despesas que não têm a ver com a pandemia fugirem do teto. Ponto. Dito isso, você foi muito preciso em dizer o seguinte, bem ou mal, aos trancos e barrancos, o teto está cumprindo o papel dele, que é nos obrigar a decidir pelas escolhas orçamentárias. Bem ou mal, a reforma da Previdência saiu porque existe o teto, senão a gente não teria feito a reforma. Agora, toda a celeuma em torno da PEC emergencial, de novo, o teto estava lá, o mercado estressou, aliás, o mercado cumpriu esse papel, né? Você falou do presidente da República ser temente ao teto. Mas é justamente porque o teto está lá, os preços de mercado pioram, você vê efeito na popularidade, você vê efeito na inflação, e aí os políticos voltam atrás. Então,
eu acho que entre mortos e feridos o teto está lá, ainda é muito bom, sabia? Na verdade, quer dizer, eu acho que essa questão do teto tem falado isso muito, é fundamental, quer dizer, é absolutamente fundamental. E tem uma coisa que é importante, quando a gente discutiu o teto, eu estava lá em Brasília, né, quando eu participei Sim. um pouco dessa discussão, então, na verdade, tinha uma brincadeira, entre aspas, que dizia o seguinte, no ano que bater no teto vai ser uma loucura, porque vai ser uma briga de foice no escuro, que foi o que aconteceu. Claro. Exatamente, porque na hora que bateu no teto, você tem que escolher. Olha aqui, eu quero aumentar aqui, tem que tirar de onde? Quem é que vai dizer? Eu me lembro que tinha uma reunião lá com os deputados e conversando, né, eu explicando por que o teto era tão importante, como é que funcionava e tal, aquele negócio. Aí um deputado de esquerda lá, de um dos partidos de esquerda, que eu não vou dizer o nome, levantou o dedinho lá, não era um jantar, ele levantou o dedo e falou, mas, ô professor, assim o senhor vai gerar, esse teto vai gerar um conflito distributivo extremamente importante na discussão do orçamento. Eu falei, esse é o objetivo. É exatamente o que se Exatamente quer. esse é o objetivo. Explicitar esse conflito distributivo que está na sociedade e que não é explicitado porque a gente acaba gerando mais déficit fiscal, mais Isso. dívida, mais inflação, e você vai levando para frente, empurrando com a barriga um problema que tem que ser resolvido. Uma sociedade madura e séria discute. E, aliás, aconteceu. Vai tirar dinheiro da educação, do censo do IBGE, né, da saúde. Exatamente. Onde vai? E isso eu acho extraordinário, esse papel sendo cumprido. Tomara que ele se preserve por mais tempo aí para poder continuar produzindo esse debate. Claro, quer dizer, é muito importante, quer dizer, é uma transição. Eu tenho dito que a gente está numa transição, quer dizer, qualquer democracia madura, a discussão do orçamento é a peça mais importante do legislativo, né? No Reino Unido tem uma frase que diz: aprove o orçamento e vá para casa, tá certo? Então, esse é o ponto dos membros do parlamento. Eu sonho que a gente possa chegar lá um dia, e eu acho que os primeiros passos foram dados. É o que você falou, o Reino Unido tem muito mais história de orçamento do que o Brasil, mas o primeiro passo, sem dúvida, foi dado. Não, é fundamental, acho que foi super importante, acho que a gente vai aprender, vamos ter que ir aprendendo ao longo do tempo. Bom, Fernanda Denise já está ali me dizendo que está na hora, infelizmente, a conversa estava excelente, muito boa a conversa, uma pena que, vamos tentar marcar quando acabar essa pandemia, vamos ver se a gente consegue marcar pessoalmente, tá certo? Vai ser um prazer, Márcio. É ótimo. Aí, Denise. Maravilha, gente, o papo foi realmente excelente. Fernando, super obrigada, viu, por você ter vindo aqui, já está convidado para uma próxima. Tá combinado, eu que agradeço o papo com vocês, foi ótimo, vocês são grandes parceiros. E vamos lá, vamos torcer para essa economia melhorar. Estamos todos precisando de boas notícias, né? Com fundamento, sem otimismo exagerado ou falso, né? Acho que assim, com fundamentos, dá para ter boas perspectivas assim. Vamos lá. Isso aí. Maravilha. Boa tarde, um abraço. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigadão a vocês dois. A você de casa, muitíssimo obrigado também. Compartilhe com seus amigos que estão tentando entender a economia brasileira, esse papo tão bom e esclarecedor. Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho toda segunda-feira, às 14h. Conversa com o Zé Márcio. Um beijo e até a próxima.